Capítulo 8. Entremos agora no lar doméstico do Senhor Dom Pedro II. Aí repousaremos, com satisfação, os olhos em nobres e graciosos vultos, todos dignos das maiores simpatias e de cordiais afetos. Falaremos de suas augustas irmãs, as virtuosas filhas do herói dos dois mundos, que tanto mereceram ventura e que tão visitadas foram da desgraça. Todas nasceram em nossas plagas, todas foram dar lustre e brilho às mais egrégias casas reais da Europa, todas foram vítimas inocentes das mais dolorosas provações. A senhora Dona Maria II, nascida aos 4 de abril de 1819, e por seu nascimento, não menos que pela abdicação de seu pai, rainha de Portugal desde a mais tenra infância, separou-se de nós para seguir seus altos destinos. Contam-se as dores da virtuosa rainha pelos dias de seu reinado. Ondas, guerras, perigos, exílio, revoluções, desgostos de toda a espécie, só atenuados pela compensação que em seu marido e filhos lhe dera a providência. Toda essa incidentada vida findou prematuramente no dia 15 de novembro de 1853, em que a alva pomba, que sobre seu féretro representava a candidez daquela alma, simbolizou a pureza da que cessara de pertencer ao número dos viventes. Aos 11 de março de 1822, nascia a senhora Dona Januária, amável princesa, em quem se pregaram muitos olhos para lhe ser devolvida a regência, como sucessora natural do trono, em tempo em que se pensou conveniente pôr termo ao governo de simples cidadãos. Aos 28 de abril de 1844, unia a sua sorte a do senhor príncipe Dom Luís de Bourbon, conde d'Áquila, irmão de sua majestade a imperatriz e príncipe das duas Sicílias. E desse consórcio provieram esperançosos frutos que a morte tem ido ceifando, deixando apenas 2 príncipes. Era Nápoles a habitual residência desta respeitável família. É sobrinho da princesa brasileira El Rei Francisco II. Tanto basta para se compreender que andam expatriados e a ilustre senhora afastada da pátria de seu nascimento e amor, da terra onde reinava, de que é rei um membro da família de seu marido. A senhora Dona Paula Mariana, nascida em 1823, morria muito nova, assim como o príncipe real, senhor Dom João, falecido em 1822, de 1 ano de idade. Nota 11. Os nomes das duas princesas, nascidas logo depois da independência, foram ainda um ato de delicadeza do senhor Dom Pedro I para o novo império. Januária, em honra ao Rio de Janeiro. Paula Mariana, em honra às províncias de São Paulo e Minas, donde Mariana era capital, que primeiras proclamaram a separação da metrópole. Fim da nota 11. Finalmente, em 2 de agosto de 1824, nasceu Sua Alteza, a senhora princesa Dona Francisca, a qual, no 1º de maio de 1843, deu a mão ao senhor Dom Francisco de Orleans, príncipe de Joinville, filho do último rei dos franceses, cavalheiro em toda a extensão da palavra, valente e leal espada, inteligência altíssima e educação, como a recebiam os filhos de Luís Filipe. Numa corte como a de Paris, tipo no esplendor da civilização e do espírito, a nossa princesa tomou com honra o seu lugar e quantos a rodeavam, começando pelo rei e a rainha, adoravam aquela melhor estrela do sul. Porquanto estes, seus novos pais, não sabiam que mais admirar nela, se os encantos de sua formosura e graça, se o fulgor de seu espírito, se a grandeza de suas virtudes. Também um príncipe e uma princesa existem desse matrimônio, pois do consórcio de cada um dos 3 irmãos, o imperador e as 2 princesas, existem 2 frutos. Esta senhora curte igualmente nos nevoeiros da Inglaterra as saudades de sua pátria e da de seu marido, cuja família, a despeito também dos seus relevantíssimos serviços, expia no exílio o crime da sua grandeza e do seu patriotismo em holocausto às revoluções triunfantes.
Das 3 augustas irmãs, portanto, do senhor Dom Pedro II, morreu uma, bem jovem, sentada num trono, mas tendo suportado exílio e coroa de espinhos. Outra vaga no exílio porque seus filhos são Bourbons. Outra vaga no exílio porque seus filhos são Orleans. Triste jogo da fortuna. Foram elas, as companheiras de sua primeira infância, e depois que a rainha partiu, ficaram as 2 inseparáveis sócias de brinquedos infantis e de estudos. E o pobre órfão, condenado à privação de mãe e pai na extrema infância, ia na adolescência perdendo a companhia querida de todas suas irmãs. Ao completar os seus 20 anos, o imperador não viu ao seu lado, nem tornou mais a ver, uma única de suas idolatradas irmãs. Naqueles passos, cujos ecos repercutiam as memórias de tanto amor, de tanto afeto de família, se aprestava a vagar o desventurado mancebo, solitário, triste, acabrunhado pelo peso de uma coroa, sem que uma voz feminil lhe dourasse a existência, sem que um sorriso amigo de mãe, irmã, filha ou esposa lhe arraiasse de luz um viver monótono e pesado. E pois que ia perder em breve ambas as irmãs que lhes restavam, resolveu Sua Majestade ir buscar ao seio de nova família os carinhos e afeições que a antiga lhe não podia já liberalizar. Nota 12. Casaram todos 3 pelo mesmo tempo. A senhora Dona Francisca no 1º de maio de 1843. O senhor Dom Pedro II, a 30 do mesmo mês, recebendo as bênçãos a 4 de setembro do mesmo ano. A senhora Dona Januária, a 28 de abril de 1844. Fim da nota 12. Dirigidas as negociações pelo senhor Barão de Cairu, ao trono do Brasil subiu uma das mais virtuosas, como das mais ilustres princesas da Europa. Nota 13. Sua Majestade a Senhora Dona Teresa Cristina Maria, nascida a 14 de março de 1822, tia do atual rei de direito de Nápoles, é filha do finado senhor rei das 2 Sicílias, Dom Francisco I, filho do senhor rei Dom Fernando I e IV, filho do senhor rei Dom Carlos, filho do senhor rei Dom Felipe V, duque de Anjou, filho do Delfim Luís de França e neto de Luís XIV, cujos ascendentes na Casa de Bourbon e outras sobem à maior antiguidade das famílias reinantes. Fim da nota 13. Quem há aí que ignore os dotes da alma angélica da atual imperatriz? Quem deixa de conhecer, por si ou por próximos, algum ato de inexcedível caridade praticado modesta, suavemente, por aquele tipo de virtude? Quem não sabe que a parca dotação de que a bondosa princesa dispõe, toda se lhe esvai em dádivas e esmolas? Que aflição, que dor, que aspiração justa se lhe lançou jamais aos pés, que não se erguesse satisfeita e radiante de gratidão? Que instituição benéfica se levantou, que a imperatriz se não desvanecesse de colocar-se à sua frente? Os nossos modelos de chefes do Estado são igualmente modelos de chefes de família. Se as virtudes domésticas são apreciáveis em todos os degraus da escala social, com que esplendor não fulguram quando estrelejam no alto dela? Aquele delicioso lar atrairia por sua singeleza, por sua harmonia, todas as simpatias e bênçãos, ainda em casa obscura e pobre. Que impressões de ternura e respeito não deve gerar, sentando-se esses cônjuges em trono? Deste consórcio tem provindo 4 frutos, 2 príncipes e 2 princesas, mas não foi dado aos augustos consortes ver a sua dinastia perpetuada em linha varonil. O sereníssimo príncipe imperial, senhor Dom Alfonso, fechou os olhos na Quinta da Boa Vista, aos 11 de junho de 1847, pelas 5:30 da tarde, e bem pôde então Sua Majestade dizer que na dor, como no júbilo, fora, como sempre, acompanhado por todos os brasileiros, que em tal ocasião a porfia manifestaram as mais vivas demonstrações de lealdade e adesão à sua augusta pessoa e imperial família. Igualmente, perderam outro esperançoso filho. Pouco antes, como pouco depois de tão fúnebre sucesso,
A providência se aprouve em derramar bálsamo sobre a ferida que ia rasgar ou que havia rasgado o coração de tão bons pais. A 29 de julho de 1846 e a 13 do mesmo mês, em 1847, nota 14. O mês de julho costuma ser auspicioso para esta nobre família. Nele nasceram a senhora princesa imperial, sua augusta irmã, seu tio, senhor Duque d'Áquila, o filho deste, senhor Dom Luís, seus primos, filhos da rainha de Portugal, senhora Dona Mariana e finado senhor Dom Fernando, sua avó, a augusta imperatriz senhora Dona Amélia, sua tia, a senhora infanta Dona Isabel Maria, etc., assim como foi neste mês que seu augusto pai tomou as rédeas do governo, e ainda neste mês do ano posterior foi sagrado e coroado. Fim da nota 14. Nasciam suas altezas, as senhoras princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina, nota 15, falecida em 1871. Fim da nota 15. Mimosas cabeças de anjos sobre quem pousam tantas bênçãos, simpatias e esperanças deste império. Não obstantes os votos unânimes e ferventes, dirigidos aos céus, a fim de que, para bem longe, removam o dia em que o cetro haja de ser transferido à mão diversa da que hoje tão honrosamente o impunha. Sua Majestade o Imperador, em tudo escrupuloso na observância da Constituição, ordenou que apenas a senhora princesa imperial completasse os seus 14 anos, de conformidade com o artigo 106, prestasse o solene juramento que lhe abrisse as portas do majestoso porvir que a aguarda. É este o lugar de ponderar que Sua Majestade, o Imperador, por tal arte, distribuía suas horas do dia e da noite, que a um tempo satisfaz aos seus deveres de monarca e de pai de família, e, sobretudo, família destinada a tão alta missão. Os negócios públicos não padecem, e o imperador vela imediatamente sobre a educação das princesas. Ele mesmo lhes dá zelosa instrução em certos objetos e sobre todos os mais vigia diligente. E dando às suas altezas a educação própria de príncipes que hão de reinar, leva sua atenção a todas as disciplinas que são do domínio dos homens, além da religião e das prendas próprias do sexo feminino. Um soberano que assim se aplica a cultivar a mente de quem tem de suceder-lhe, torna-se a um tempo exemplo para monarcas e para pais. Não nos deixemos por mais tempo enlevar em quadro doméstico, aliás, tão feito para arrebatar atenções e afetos. Arranquemo-nos à descrição da família. É da pessoa como imperante e como homem que nestas páginas nos ocupamos.